Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos falar do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Então, começando esse trecho, desse capítulo, nós podemos fazer, uma reflexão sobre o tema. O que nós podemos entender com esse evangelho é que a Terra ela é um planeta de expiação e de dor, porém, depois de grandes transformações que se operarão, nesse planeta, nós entenderemos que ele se tornará um planeta de regeneração, onde haverá uma seleção, uma estreita seleção de reencarnações. Imaginamos que haverá menos lágrimas e menos dores, e na Terra, por fim, vai imperar a felicidade. Os mansos e os pacíficos, como dito no Evangelho, eles herdarão a terra, porque eles vão continuar nessa terra para o seu processo evolutivo. E aqueles que nós consideramos como rebeldes, eles serão levados, relegados a outros planetas menos evoluídos, onde disse que existem o choro, o ranger de dentes, tudo isso já previsto por Jesus Cristo, conforme nós podemos perceber nas Escrituras. Os espíritos, uma vez evoluídos, eles não retrocedem, tá? Isso é fato. Mas essa mudança de planeta, ela vai ocorrer, porque uma das afirmações de Cristo é que esses dias de atribulação serão abreviados pelo amor de muitos. Então, essa é a sua mensagem, é o indício, E o nosso planeta, ele não pode permanecer eternamente mergulhado, em erro, porque caso contrário, milhões e milhões de criaturas, de pessoas que agem corretamente continuariam sofrendo, E esse não é o intuito, não é o objetivo, maior. A reforma, ela se dará com certeza, e os errados, eles reencarnarão em planeta com uma evolução menor, onde, infelizmente, guardarão a lembrança de terem tido a oportunidade da evolução e desperdiçaram, Nós, depois da infância física, vem a juventude, depois vem a maturidade, e aí vai começando, surgir os problemas e as lutas maiores, as primeiras decepções, os desencontros, os compromissos amargos, os enigmas do passado, tanto o passado recente ou antigo, mas todos nós temos essa consciência quando nós encarnamos, Então, antes de encarnar, o nosso espírito, ele renasce e ele se coloca ali, como decidido a enfrentar todas essas provas, porque isso vai ser um aprendizado para ele conquistar a sua evolução, Mas aí vão aumentando as tentações
e aí o espírito vai identificando, né, com o tempo em si mesmo, os desajustes, né? Ou seja, ele não consegue muitas vezes cumprir aquilo que ele prometeu, né, que iria fazer antes de reencarnar. Ele se predispôs a isso, né? Mas o que o espírito enfrenta muitas vezes na Terra são os seus credores, né? Seus credores de outros tempos, seus credores do presente, né? Que vem lhe cobrando de uma maneira onde ele consegue atacar, né? Os seus pontos fracos, aquilo que marca a sua personalidade conforme você foi, né, evoluindo. Nós fomos evoluindo aqui nesse planeta, né? E aí, né, nós encarnados, o encarnado, ele começa a ter as primeiras fases, né, de pessimismo, áreas de tristeza, muitas vezes de melancolia, frustração, quando na verdade ele deve se apoiar em Cristo, né? É, como? Por meio do perdão, por meio da humildade, caridade, tantos instrumentos que são colocados e muitas vezes ele não enxerga, né? Aqueles que se ausentam da realidade moral, eles vão assumindo, né, fugas psicológicas e vão se entregando a vícios, né, como ao álcool, né, todo tipo de tóxico, jogos de azar, aventuras muitas vezes infelizes, e eles vão se tornando escravos, né, do seu próprio desregramento mesmo, né? E muitas vezes se tornam pessoas tiranas também, né? Então, com isso vão desencadeando aí todos os colapsos, né, da resistência e do espírito, que ele vai se entregando aí a processos obsessivos, aos erros do passado, e vai mergulhando em pesadelos, muitas vezes além da morte. Então, para que isso não ocorra, nós, como espíritos, devemos permanecer em guarda, vigilantes, porque o cristianismo, ele veio nos trazer o quê? Melhoria, né? A fuga do materialismo, para que nós pudéssemos vencer as nossas piores tendências. Então, seguir Jesus é o melhor destino, aceitando, né, o esquecimento das existências anteriores. Não há necessidade de se saber o que se foi, né, o que se fez. O que é preciso é entender as lições que nos são dadas nessa vida, né, a oportunidade que é nos dada nessa vida. Esse é que é o momento, né? Então, muitas vezes nós pensamos, mas ser manso é muito difícil, né? Pode ser, mas não é impossível, né, de adquirir a mansidão. É, com o passar dos anos, a mansidão vai fazendo parte, né, do espírito, vai fazendo parte do ser humano. E para que isso seja alcançado, basta trabalhar as suas atitudes, os pensamentos, mesmo que isso seja em forma de pequenos grãos, né, grãos de areia, mas tudo aos pouquinhos. E aí nós vamos conseguindo chegar, né, nessa tal evolução, né? Ou seja, então são pequenos gestos que vão trazer para nós as mudanças, né? E é importante que não esqueçamos que desde os primeiros passos, com serenidade, com confiança, nós vamos começar a viver e a sentir felicidade, né? E a bondade de Deus é tão grande que ele mandou, né, mensagens de salvação para que nós pudéssemos sentir a sua paternidade, o quanto ele está conosco, né, é o nosso Pai e acredita em nós, nos perdoa. E ele também quer que nós façamos isso também com os nossos irmãos, nos dando o exemplo, que nós possamos seguir o seu exemplo também.
E se nós formos comparar, né, com uma árvore, podemos dizer que uma árvore, para ela se manter no chão, né, que lhe dá a vida, ela vai esticando as suas raízes em todas as direções da terra, né? E os seus galhos, eles vão obedecendo, né, a esse esquema, só que, né, pelo ar, para que no centro vá se avolumando, né, o seu corpo, e isso vai trazendo segurança. Quando desejamos, né, crescer como a árvore na mansidão, nessa mansidão dentro de nós, nós vamos começar a cultivar, né? Cultivar os melhores sentimentos, as melhores atitudes, e aí o nosso corpo também vai se avolumando. E se nós fazermos tudo isso sem cansaço, é, nós vamos também adubando a nossa vida. E aí nós vamos ser como a árvore, né? A árvore sempre se fortalecendo. Então, para finalizar, creio que a frase que melhor combina é: sejamos benevolentes com o próximo e não esqueçamos a caridade, de sermos caridosos por onde passamos. Vamos servir simplesmente sem perguntar, sem saber o porquê, sem saber no que aquilo vai me levar, se eu vou ter alguma recompensa. Simplesmente servir. Muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus.